escritor cristão, já falecido, mas que ainda influencia muito nos dias de hoje. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu, conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver, espera ir para o céu pelos méritos de outro, esvazia-se para que possa estar cheio, admite estar errado para que possa ser declarado certo, desce para que possa ir para o alto, é mais forte quando ele é mais fraco, é mais rico quando é mais pobre, mais feliz quando sente-se o pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. Uau! Vocês são esquisitos, hein, gente? Eita, povo estranho, né, pastor? Ei, pastor. Pastor é o mais estranho daqui, porque pelo menos é o mais velho daqui. Desculpa, é o mais experiente. Pastor é o mais esquisito de todos. Pastor Macmillan e Manglenice são os mais esquisitos. Se você não acredita em mim, vai lá tomar. Agora eles mudaram para Beckton. Deixa eu contar para vocês. Eles mudaram para Beckton. É só ir lá tomar um cafezinho, que vocês vão ver o tanto que eles são esquisitos. Né? Com os testemunhos todos que eles dão para a gente. Glórias a Deus. Obrigado, pastor, por vocês estarem aqui conosco. É uma honra, é um prazer para a gente, sempre, ter vocês aqui com a gente, viu? Deus abençoe. Continue capacitando. Falar nisso, estamos precisando marcar para o senhor vir pregar de noite, né? Precisamos marcar. Essa semana nós vamos resolver isso. Pode deixar que eu vou lá tomar um café. Amém? Ok. Abram suas Bíblias aí, gente, por favor. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2. Nosso último estudo hoje na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Colossenses. O 10º sermão da série. Colossenses 4, a partir do verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como cumpre-me fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firme em toda a vontade de Deus. Dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Uau! Lembre-se das minhas algemas. A graça
seja com vocês. Pai Santo, mais uma vez, nós pedimos discernimento do Teu Espírito Santo para ouvirmos, aprendermos mais da Tua Palavra e também a praticarmos a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe essa noite mais uma vez, que a Tua Palavra faça morada nos nossos corações, ó Pai, e que possamos sair daqui transformados pelo poder dela, Senhor Deus. É em nome santo de Jesus é que nós te pedimos, é em nome santo de Jesus que nós já de antemão te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, hoje o nosso 10º estudo na carta de Paulo aos Colossenses, o último deles. Se você perdeu os anteriores, pode ir no YouTube lá, está tudo lá, os anteriores, tá bom? E como eu tenho dito, durante todos esses dias, hoje então, o título é Prioridades no Lugar Certo. Colocando as nossas prioridades no lugar certo, ok? Tem sido uma jornada interessante até aqui, não é verdade? Nós temos aprendido, eu pelo menos tenho aprendido muito. A Bíblia tem além de me encorajar, tem me exortado a todo tempo, para que eu coloque sempre as coisas no lugar certo, as prioridades em seus lugares corretos, ok? Então, tanta coisa nós temos aprendido com essa carta, rebater, por exemplo, as igrejas que têm adentrado, as heresias, desculpa, rebater as heresias que têm adentrado as igrejas, ensinar coisa que parece que deveria ser óbvio, que é a supremacia de Cristo na igreja, o que parece que as pessoas têm esquecido. Cristo não é mais o mais importante da igreja, talvez o pastor se torne o mais importante, o ministério de louvor, o músico, sei lá o quê, qualquer outra coisa, até mesmo um púlpito, uma mesa se torna mais importante do que Cristo. Qualquer coisa tem se tornado mais importante do que Cristo. Quando na verdade Paulo ensina que não. E nós temos ensinado que não. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o mais importante da igreja, Ele é quem não pode faltar. Todos nós podemos faltar, tudo pode faltar, quem não pode faltar é Cristo. Amém? Então é isso que nós temos falado, ok? Que devemos nos apegar à oração. Crente que não ora, padece. Crente que não ora, padece. Aliás, crente que não ora, não dá nem para chamar de crente, vamos ser honestos. Não é verdade? Então, vamos por aí. Então, nós devemos cultivar também relacionamentos saudáveis entre esposo, esposas, filhos, os nossos trabalhos, com os nossos amigos, e aí a lista segue, ok? Hoje vamos então mais uma vez notar que Paulo, em suas palavras finais aos Colossenses, os exorta a colocar suas prioridades no lugar certo. Na verdade, Paulo começa assim e termina assim. Paulo começa com uma oração aos Colossenses e termina pedindo para os Colossenses orar também. Ele ora por eles no capítulo 1, no capítulo 2 ele os encoraja a continuar orando, e agora no capítulo 4 ele fala, ore de novo. Ou seja, oração deve ser importante para a igreja, eu acho, só acho. Você concorda? Oração deve ser importante para a igreja, deveria ser, depois de Cristo, deveria ser a segunda prioridade da igreja, a oração. Deveria ser, ok? Então, eu vou dividir hoje o texto em duas partes para que a gente possa explorar melhor e entender melhor, tá bom? Vou tentar ficar dentro do tempo hoje, vou tentar não passar. Até o pastor Macmillan brigou comigo essa semana e falou assim, você pregou mais de 1 hora domingo passado, você pensa que eu não estava assistindo? Não, online, eu estava assistindo online. Tá vendo, pastor Kleber? Fui mangar de você, né? Mas vamos lá, hoje eu vou me manter dentro dos 59 minutos, fica tranquilo, pastor, ok? Então essas palavras finais, assim, eu quero dividir em duas partes. Primeiro, dos versos 2 a 6 e depois dos versos 7 a 18, ok? Então, assim, eu já tenho dito isso há várias semanas e quero enfatizar mais uma vez que as pessoas, aliás, nós estamos vivendo numa sociedade totalmente corrompida, totalmente bagunçada, e isso... Nós como igreja precisamos nos tornar parte dessa bagunça, nos colocar como parte. Sabe por quê? Porque, como eu disse, a sociedade está bagunçada, por quê? Porque a igreja está uma bagunça e porque os membros da igreja estão uma bagunça. Então, é um efeito dominó. Membro bagunçado, igreja bagunçada, sociedade bagunçada. Por isso que eu digo que nós temos que colocar as prioridades no lugar certo. Se o membro está firme em Cristo, com os olhos fitos em Cristo, mesmo diante das dificuldades, a igreja vai estar firme na oração, vai estar firme em Cristo, e consequência disso tudo é nós
como crentes no Senhor, fazendo a diferença na sociedade em que vivemos. É isso, ok? Então precisamos estar firmes, ok? O problema é que as pessoas estão virando as costas para Deus. E quando eu digo as pessoas, eu não estou falando as pessoas lá fora. Eu estou dizendo crente virando as costas para Deus. Culpando Deus dos seus problemas, culpando a Deus das suas falhas, quando sou eu é quem falho, quando sou eu é quem arruma problema para mim, e aí eu tenho a pachorra de culpar Deus. Eu digo que Deus é responsável por isso. Ou seja, está tudo errado. Está tudo errado. Então, as pessoas têm virado as costas para Deus, ok? As pessoas têm amado as coisas e usado as outras pessoas, ok? Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar as pessoas e devemos usar as coisas. Está tudo invertido. Nós adoramos as coisas, usamos as pessoas e viramos as costas para Deus. Está tudo invertido. Tudo invertido. Nós devemos adorar a Deus com o quê? O que a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus como? Com todo o nosso ser. É de alma, corpo, mente, tudo. De coração, de tudo. Nós devemos adorar a Deus assim. Isso é demonstração de amor por Ele. Nós devemos amar as pessoas. E nós devemos usar as coisas. E nós estamos bagunçando tudo. Então vamos colocar de novo aí. A engrenagem tem que... Lembra que eu falei semana passada da engrenagem? Tem que estar tudo encaixadinho. Vamos colocar as coisas no lugar certo, ok? Então vamos lá. Versos 2 a 4. A importância da oração. Paulo diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. A oração é primordial para a vida do crente e para a vida da igreja. Através dela nós nos comunicamos com Deus, ok? Através dela nós satisfazemos as nossas necessidades espirituais e, por que não dizer, inclusive as necessidades físicas. Oração é de extrema importância. A oração também é a ferramenta que Deus nos dá para enfrentarmos o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, o que veio para roubar, matar e destruir. A oração é a ferramenta que Deus nos dá para que nós possamos resisti-lo. Ok? A oração também é ferramenta onde nós podemos expressar a nossa adoração ao nosso Deus. Através da oração nós nos comunicamos com Ele, nós o adoramos e nós resistimos ao pecado, resistimos ao diabo. Ou seja, crente, em nome de Jesus, ore, não cesse. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar, perseverança, não podemos deixar de orar. Cometemos um grave erro quando nós oramos só quando as coisas apertam. Só quando as coisas apertam é que nós oramos. Nós já tentamos de tudo. Pai de santo, mandinga, tentou tudo. Aí de repente você lembra que existe Deus. Cartomante, bola de cristal, sei lá o quê, horóscopo. Misericórdia, é? Aí de repente a gente lembra que existe Deus. É um erro gravíssimo. Deus tem que ter a supremacia nas nossas vidas, também na oração. É para Ele que nós devemos voltar, ok? É para Ele. Nós cometemos um erro gravíssimo quando nós só o buscamos em última instância. Quando tudo está perdido, aí eu vou para Deus. Mas o contrário, o outro extremo também não pode ser verdade nas nossas vidas. Nós só agradecemos, só glorificamos a Deus quando tudo vai bem. Quando as coisas não vão tão bem assim, nós também viramos as costas. Então, mais uma vez, Deus em primeiro lugar, perseverança na oração. Devemos estar alertas, vigilantes. Isso é exatamente o contrário do que fazemos muitas vezes. Estamos sonolentos, desligados de tudo que está acontecendo às nossas voltas. À nossa volta, desculpa. Fiz tudo no plural aqui, né? Tudo que está acontecendo à nossa volta. Desculpe aí os professores de português. Tem algum aí? Não? Tem não, né? Ok? A verdade é essa. Nós estamos sonolentos, desligados. A nossa geração, a geração 2000, tá bom, vai, de 2010 para cá, eu acho.
Acho que de 2010 para cá, essa geração é a geração do mimimi, do politicamente correto, né? É a geração do mimimi, do politicamente correto, do não pode falar, e dos teólogos de internet, essa é a melhor. Tem teólogo de internet, tem juiz de internet, tem nutrólogo, tem fisioterapeuta, tem tudo de internet. O povo sabe tudo, né? Eu estou até assistindo uma série que se passa dentro do hospital. Você já deve o Dr. House. Quem aí não assistiu o Dr. House, né? Ele é doido, mas ele fala a verdade. Aí o povo chega, não, eu tenho isso. Legal, você descobriu no Google, então. Eu fiz 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência, trabalho faz 30 anos, e o Google sabe mais que eu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Outro dia eu ouvi um pastor respeitadíssimo, que eu inclusive respeito muito, tem 40 anos de ministério, o cara tem doutorado, aí vai lá um fulano e fala, pastor, a sua teologia não está correta nesse sentido. Eu falo, what? Tudo bem, não estou falando que ele não é passivo de erro, ele pode errar, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Está vendo como nós também temos que nos colocar nos nossos lugares? A verdade é essa. Né? Então nós temos que estar alerta e vigilante também nesse sentido, porque hoje a informação está assim, ó. Aí nós achamos que sabemos de tudo, e que estamos super bem informados acerca de tudo e tudo mais. E na verdade nós estamos cada vez mais nos distanciando de Deus, porque parece que quanto mais informação nós buscamos, mais longe de Deus nós ficamos. Né? Mesmo que seja na hora da teologia, o pastor Kleber já testemunhou isso, o pastor Macmillan testemunhou isso, eu testemunhei isso, no seminário. O povo que era crente vai para o seminário e fica descrente. Sai de lá não crendo mais em Deus. Uma classe de 20, 30, só 5 se forma. Por quê? Porque as pessoas estão querendo explicar uma coisa que é inexplicável. Como diz a música, ninguém explica Deus. Não é isso? Ninguém. Ninguém pode explicar Deus. Então o que nós temos que fazer é nos apegar a Ele por meio da fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. É nisso que nós temos que nos apegar. Ok? Então, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes, porque se nós formos ficar buscando informação, a informação vai nos tirar do foco. Não estou dizendo que você não tem que buscar. Estou dizendo que você tem que buscar a informação correta. Senão vai falar, o pastor Leandro que não é nem para ler mais. Mentira. Eu sou um que incentiva bastante a leitura, by the way. Ok? Então, John Nilsson, que é um escritor também, hoje eu estou cheio das cotações aqui, viu? Vocês fiquem comigo aí. Diz o seguinte, não temos que olhar para nós mesmos, pois isso seria deprimente. Não temos que olhar para Satanás, por isso nos destruiria. Não temos que olhar para os nossos pecados, pois isso seria desanimador. Mas temos de manter nosso olhar fixo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? É nele, é nele. E aí Paulo encoraja, Paulo diz, vamos lá, vamos orar, seja firme, fique firme, e ele também agradece. Ações de graças a Deus é a marca também do verdadeiro cristão. Como eu disse, não é só reclamar, não é só pedir, mas também agradecer. E Paulo agradece porque ele está preso. Ele agradece porque está preso, pela causa de Cristo. Estava preso, condenado à morte, mas ainda assim dava graças ao Pai e encorajava os outros a fazer o mesmo. Sempre, sempre. Intercessão, olha o que Paulo pede, orem também por nós. Eu oro por você, tu oras por mim, já diz o hino, não é? Você lembrou, né? Eu oro por você e você ora por mim, e as montanhas eu subirei se tu orares por mim. Conhece a musiquinha? Quem é velho conhece. Só tem 2 velhas que conhecem? Não, tem mais o que conhece também, né? Então, orem também por nós. Paulo escreve, ele tinha exata consciência da importância da oração intercessória. Nós precisamos orar uns pelos outros. Essa semana nosso grupo lá bombou de tanto pedido de oração, não foi? E nós oramos. E nem sempre Deus responde da maneira que a gente quer, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle. Às vezes nós não entendemos, nós não sabemos, nós nem aceitamos às vezes o resultado. Poxa, nós oramos, nós pedimos, mas Ele continua no controle. Agora nós precisamos continuar, como a Adriana mencionou aqui, a orar pelas famílias que perderam, que estão sentindo.
Gente, chega a ser desanimador muitas vezes. Mas nós não podemos desanimar. Você pode desanimar por um segundo, depois que você lembra, não, é o Senhor, é Cristo, é nele que eu tenho que estar com meus olhos. Não é no problema, não é na morte, não é nas circunstâncias, não é. É nele. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Você quer ver um sentimento ruim? É quando alguém te pede para orar. Aí você fala que vai orar. Aí você não ora. E aí a pessoa vem, olha, obrigado pastor, obrigado irmão, porque você orou por mim, viu? Nossa, é a mesma coisa que pegar e te dar um tapa. Que vergonha. Eu tenho feito igual a Adriana faz muito isso, eu tenho feito igual ela. Mandou mensagem no grupo, me ligou, ora por mim, eu já oro na hora, para tudo que eu estou fazendo, já oro na hora. Orou pastor? Orei. Tem que orar, ora. Igreja, ora. Em nome de Jesus. Ora. Nós devemos orar uns pelos outros, devemos orar para que Deus abra a porta para o evangelismo. Olha o que Paulo está orando. O maior missionário de todos os tempos, tanto que continua sendo missionário até hoje, morreu faz tanto tempo e as cartas dele estão sendo lidas até hoje, continua sendo missionário, mesmo depois de morto. E olha o que ele está dizendo, ore para que Deus abra as portas do evangelismo para a obra missionária. Paulo poderia ter pedido para os irmãos para que orassem pela sua liberdade, não podia? Ore para que eu seja liberto. Ore para que eu saia daqui da prisão. Ore para que eu esteja mais uma vez com vocês. Tanta coisa ele poderia ter pedido oração, mas ele pediu oração para que Deus abrisse as portas para o evangelismo. Ele não pediu para que orassem, ele pediu para que eles orassem para que o evangelho do Senhor Jesus continuasse a ser pregado. E isso nos leva a observar uma coisa importante, a supremacia da palavra do Senhor. A supremacia da palavra do Senhor também, ok? Paulo pede orações para que possam proclamar o ministério de Cristo. Proclamar o ministério de Cristo. Paulo não pede oração para proclamar o ministério dele mesmo, o ministério de Barnabé, de Marcos ou de outro quem. Não, ele pede para que o ministério de Cristo fosse proclamado. E Paulo está na prisão exatamente por causa disso. Paulo foi preso por causa e pela causa de Cristo e pede para que os irmãos o encorajem a continuar pregando. Paulo não está preocupado com a prisão, Paulo não está preocupado com a morte, com as algemas, com os problemas, com os açoites, com a doença, com nada. Ele está preocupado em pregar a palavra de Cristo. Com o que nós temos nos preocupado? Vamos falar a verdade. Nós, crentes, nós temos nos preocupado com o que realmente importa, temos colocado nossas prioridades no lugar certo, temos colocado Deus acima de todas as coisas, temos cuidado da nossa família, temos cuidado do nosso testemunho, temos cuidado do que nós falamos, do que nós fazemos. Essa é a pergunta que fica, ok? Aqui está um pedido de oração, orem por mim, eu oro por vocês, orem uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça, continue nos fortalecendo no ministério da palavra, no testemunho diário, porque, gente, a gente lida com muita gente, não é verdade? A gente encontra muita gente, e qual é a diferença que nós temos feito? Nós temos sido sal e luz, sal e terra é bom, né? Não, sal e luz, nessa terra, temos sido, é isso que o Senhor nos chama para ser, ok? Então, para proclamar o ministério de Cristo, mesmo preso, Paulo não parou de pregar. Olha o que diz Filipenses 4:22, abra comigo o que diz, Filipenses 4:22, olha a afirmação que Paulo faz, olha que coisa fantástica. Paulo fala aos Filipenses 4:22, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quem é que estava no palácio de César? Soldado, empregado de César. Paulo pregou para eles e ganhou vários deles para Cristo, porque ele diz que os santos enviam saudações, especialmente, olha isso, especialmente os que estão no palácio. Paulo estava preso, mas não deixou de pregar o evangelho.
Dizem historiadores, pastor Kleber é especialista em Novo Testamento, pode me dar um aval de verdade, pastor? Se balançar assim, tudo bem, se fizer assim, eu mudo, tá bom? Né? Mas os especialistas dizem que naquela época, quando o homem era preso, principalmente Paulo, porque ele foi preso por excitar uma revolução, vamos dizer assim. Ele estava dizendo, não adore César, não adore esses deuses greco-romanos, adorem somente a Cristo. Ok? E ele estava preso em prisão especial, ok? Então, dizem os historiadores que naquele tempo ficava praticamente 2 soldados, um do lado de fora e um praticamente acorrentado ao prisioneiro, o tempo todo, 24 horas por dia. Então imagina quanta gente passou por aí, porque eles faziam um rodízio, né? Fica 2 horas, 1 hora, sei lá, 3 horas, e vai rodando, e Paulo, dá-lhe evangelho, dá-lhe evangelho, dá-lhe evangelho. Ganhou um monte deles para Cristo. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com o tempo, com as pessoas que Deus tem nos dado para falar do Evangelho? O que nós temos feito do nosso tempo? Os versos 5 e 6 nos remete a exatamente essa pergunta que eu acabei de fazer. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sabedoria. Isso diz respeito, à nossa conduta. Conduta. Billy Graham já dizia que os homens podem não ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida. Eles não leem a Bíblia, mas eles nos leem. Eles querem saber como é que nós andamos. Em outras palavras, estão falando, vamos ver se esse povo anda mesmo como é que eles falam. Vamos ver se esse povo faz o que eles falam para fazer. É assim que eles nos olham. Ou não? É assim ou não? Claro que é assim. Claro que é assim. Sabedoria. Nosso proceder precisa ser irrepreensível. Palavra, comportamento, relacionamento, trabalho, tudo. O andar e o falar deve estar em harmonia. Já disse semana passada, repito hoje. É uma frase que os ingleses gostam de falar. Walk the talk. Caminhe naquilo que você prega. Faça aquilo que você prega. Viva isso. Devemos aproveitar todas as oportunidades. Nós temos feito isso? Temos aproveitado as oportunidades? Sabe como é que chama isso? Mordomia. Isso faz parte da mordomia. Mordomia não é só cuidar da casa do Senhor, não é só limpar a igreja. Mordomia não é só ser diácono na igreja, ficar na porta, receber as pessoas, dar uma Bíblia, dizer seja bem-vindos. Isso também é mordomia. Mas a mordomia também faz parte daquilo que nós fazemos no nosso tempo, com o tempo que o Senhor nos dá. Todo mundo aqui, eu tenho absoluta certeza, todo mundo aqui tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou não? Tem alguém que tem menos? Me fala. Tem? Não. Todo mundo tem o mesmo, não é? Então, a pergunta é, o que nós temos feito com essas 24 horas do dia e 7 dias por semana? O que nós temos feito com elas? Ok? Com certeza, principalmente nessa terra, a gente trabalha muito, sai muito cedo, chega muito tarde, pega metrô, pega ônibus, faz não sei o quê, papapá. Chega em casa, se você é como eu, trabalhava de cleaner antigamente, trabalhava quase 10, 12 horas por dia, dirigia, chegava em casa, vou ler a Bíblia. Já foi. Não lê nem meia página. É verdade ou não é? É verdade. Então, o que nós temos que fazer? Temos que mudar a rotina. Então, acorda mais cedo um pouquinho, lê ali, lê no caminho, não sei, faça alguma coisa, vai orar que Deus te revela. Você não quer revelação? Revela. Revela, toma vergonha na cara e vai estudar a Bíblia que você ganha mais. Mas é verdade, é verdade. Ok, eu me vejo, eu já falei isso com vocês. Gente, eu me vejo passando por isso sempre. Parece uma coisa quando você fala assim, hoje, eu acordo cedo, falo hoje, aí tomo café com a minha esposa, ela vai trabalhar, eu venho para a igreja, vou para o meu escritório, sento, falo, hoje eu vou estudar, vou pegar aquele monte de livro que eu estava querendo estudar, o pastor Kleber me passa um monte de livro, aí eu vou ir lá estudar, toco o telefone, chega uma mensagem, bato na porta, e aí eu tenho,
prioridade. Tem dia que eu tenho que falar, olha, hoje não dá. Hoje não dá, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar. Ok? Então, nós temos que manejar esse nosso tempo. Temos que ser sábios nesse manejo, porque, além disso, ainda tem família, tem esposa, tem marido, tem filho, tem papagaio, periquito, cachorro, gato, tem tudo isso. Só que o problema é quando tudo isso está na frente de Deus. Nós fazemos tudo isso primeiro e depois nos voltamos para Deus. Aí é que está o problema. Aí é quando a engrenagem começa a desengrenar. Começa a não funcionar legal. Por quê? Porque nós estamos colocando todas as coisas ou tudo na frente daquele que deve ser o primeiro. Então vamos retomar. Vamos voltar da onde parou. Vamos colocar Deus acima de todas as coisas. Do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso trabalho, do ministério. Sabia que você tem que colocar Deus acima do seu ministério? Outro dia eu falei com um pastor amigo meu, a verdade é isso. Ele falou para mim assim, Leandro, eu estou tão ocupado com o ministério de Deus que eu não tenho tempo de orar a Deus. Eu falei, pois é, porque você está preocupado só em fazer as coisas. E aí, outro dia eu me vi fazendo a mesma coisa. Não orei hoje. Nem sequer abri a Bíblia hoje. Ah, mas eu falei da Bíblia para um, para outro. Tá, e aí? Tudo bem que quando nós falamos, nós edificamos aos outros e nos edificamos também, e aquela coisa toda, mas de repente no contexto da conversa, não dá não. Precisamos estar atentos a essas coisas. O falar temperado. Seu falar está temperadinho? Com sal? Ou com veneninho de cobra? Como é que está o nosso falar? Temperadinho com sal? Por que ele fala temperado com sal? Lembra quando eu falei sobre, lá no começo do ano, faz tempo já, né? Quando a gente começou a falar sobre o tema do ano. Coloca lá o tema do ano para mim lá em cima, Alisson, por favor. Alisson, para de conversar, meu filho, presta atenção aqui. Coloca lá em cima, por favor, tema do ano. Olha lá. Assim brilhe a luz de vocês, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16, só que antes disso, a partir do verso 13, Jesus está falando que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E quando eu falei sobre sal, eu falei da importância do sal. Lembram da importância do sal? Sal naquela época tinha algumas prioridades, ou algumas propriedades, que era de salgar, claro, que é de dar sabor, mas também de manter, ou se proteger da corrupção, vamos dizer assim, do apodrecimento, né? Como os nordestinos chamam o charque, ou a carne de sol, né? Para proteger quem não tem geladeira, no Nordeste, por exemplo, faz a carne de sol lá e dura mais alguns dias, exatamente por isso, para não apodrecer, ok? O sal tinha essas também finalidades naquela época, ok? E quando eu disse que, o Senhor Jesus disse que quando o sal perde o seu sabor, ele se torna insípido, ele presta para quê? Para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se o nosso falar não tiver temperado com sal, ele presta para quê? Para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. É por isso que muito testemunho tem sido jogado fora e pisado pelos homens. Porque Paulo está falando aqui acerca do nosso viver, acerca do nosso testemunho. Devemos aproveitar todas as oportunidades. Nosso proceder precisa ser irrepreensível. Nosso falar precisa ser temperado. Precisamos identificar a hora oportuna, a hora certa, que edifica para falar. E se não edificar, faz o quê? Isso. Quietinho. Quietinho. É melhor uma boquinha fechada do que falar besteira, não é verdade? Já diz o ditado que boca fechada não entra e não sai bobeira. Né? Vamos acrescentar o ditado, né? Então vamos lá. Então, estão vendo aqui, Paulo então, ele mais uma vez, dos versos 2 a 7, do 2 a 6, desculpa, ele volta a falar para os irmãos, olha, orem, sejam perseverantes, cuidado com o testemunho de vocês, não se deixem abalar, sejam vigilantes, ore mais um pouco, vigie mais um pouco, não esmoreça, não faça essas coisas, o seu falar seja temperado. Na verdade, ele está falando aqui tudo que ele já falou.
Na carta inteira, e nós já falamos disso a semana toda. Aí vocês devem estar pensando, pastor, agora só fala disso. Fala com Paulo. Quando você chegar lá no céu, você conversa com ele. Senta lá e fala, Paulo, por quê, hein? Aí vai falar, porque vocês são burros, vocês não entendem, então tem que escrever um monte de vezes. Né? Tem que escrever um monte de vezes, vocês não entendem? Eu escrevo uma, escrevi Efésios. Coloque Efésios e Colossenses lado a lado, pastor Kleber. Você já fez isso? Então, lição de casa para a semana. Semana que vem, pastor Kleber faz chamada oral. Pastor Kleber vai pregar semana que vem, faz chamada oral, pastor Kleber. Coloque Efésios e Colossenses lado a lado. Leia Efésios e Colossenses. Só para você ver uma coisa, eu não vou falar o que você vai achar não. Vai ler. Faça isso. Vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês. Ok? Então não é o pastor que está repetindo sempre. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Não é? Então vamos lá. Aí agora ele vai falar de relacionamentos saudáveis. Olha como, gente, olha esse homem. Eu vou ler depois, no finalzinho, um trecho de um livro que eu tenho sobre Paulo, aquele nosso, pastor. Depois eu vou ler. Eu trouxe até em PDF para nem correr o risco de vocês pedirem emprestado. Porque eu não vou emprestar. Eu tenho um ciúme daquele livro. Pastor Kleber quase chorou o dia que o dele caiu na linha do trem. Ainda bem que Deus levantou um anjo do Senhor, né, Neuza? E deu outro para ele. Né? Agora o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre relacionamentos. E olha que interessante, gente. O homem está no final da vida. Se vocês se lembrarem, 2 Timóteo, ele também faz uma lista de alguns nomes. Só que, antes de fazer a lista de alguns nomes de agradecimento, ele diz que na sua defesa, o dia do seu julgamento, ninguém, absolutamente ninguém estava lá para a sua defesa. O homem que pregou, que plantou igreja para milhares de pessoas, pregou para milhares de pessoas, teve milhares de companheiros, e no dia da sua defesa, quem estava lá? Ninguém. Mas mesmo assim, ele encorajou aos irmãos e falou, olha, mas eu não coloco, eu estou parafraseando aqui, eu não coloco a culpa neles não, está tudo bem. Pelo contrário, eu oro por eles, para que eles se sintam encorajados. Então, o que é um relacionamento saudável para você? É aquele que a outra pessoa só fala o que você quer ouvir? É aquele que a pessoa concorda com você 100% no que você diz? Isso é um relacionamento saudável para você? O relacionamento é aquele que a pessoa diz que você quer ouvir ou é aquele que a pessoa diz que você precisa ouvir? Isso é relacionamento saudável. Esse é o verdadeiro amigo. O amigo que está passando a mão na sua cabeça quando você está fazendo caca, foge dele porque não é seu amigo não. A primeira oportunidade você vai enxergar isso. Agora, aquele que te chama a atenção, aquele que te exorta na palavra e mostra para você que você está errado e te encoraja a desviar desses maus caminhos, a sair dessa vida que você está levando, a voltar para Cristo, mesmo que você não goste do que você está ouvindo, esse é seu amigo. Esse é seu amigo. Esse é seu amigo. Nem Jesus fez carreira solo. Ele chamou 12 para andar com ele. Dos 12 tinha 3 que era ponta firme. De vez em quando dormia, né? Mas ele tinha lá os que andavam com ele. E é claro, tinha os 12, depois teve 70 e tudo mais, e aquilo foi... Mas os 12 sempre estavam ali juntos. E dos 12 sempre tinha os 3 que chamavam, vamos orar, povo. E o povo dormia. Ore mais um pouco, vigia. O povo dormia. Paulo não foi diferente. E aí ele começa aqui uma lista de gente, eu vou destacar algumas características desse pessoal aqui, tá bom? E aí eu gostaria que nós ouvíssemos essas características e nós nos identificássemos com elas. Porque é interessante, porque Paulo, ele não fala só das pessoas. Ele não dá só o nome das pessoas, ele fala das pessoas. Ele dá as características dessas pessoas. E isso é construir relacionamento saudável. Então ele fala de Tíquico, por exemplo. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar grande o texto, mas ele está de 7 a 18, vocês acompanhem comigo aí. Colossenses 3, de 7 a 18, vocês acompanhem comigo aí, quando ele fala dessas pessoas. Primeiro ele fala de Tíquico. Tíquico, fiel cooperador e homem amável. Olha só,
Esse homem era amado e demonstrava amor para com os outros. Onde ele estava, tornava a vida dos outros melhor. Ele fazia a diferença. Ele aliviava tensões. Identificou com isso? Era também prestativo, fiel cooperador. Ele estava para servir e não para ser servido. Ele sabia trabalhar em equipe. Viu? Precisamos saber trabalhar em equipe. Precisamos saber que estamos aqui para servir. Inclusive o pastor, como eu disse semana passada. Tem pastor que não carrega nem a Bíblia para o púlpito. Isso é uma vergonha. Se nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo, nós temos que imitar em tudo. Inclusive no serviço. Inclusive lavar o pé se precisar. Não é isso? Por que não? Onésimo, um escravo que fugiu do seu senhor para encontrar liberdade. E adivinha o quê? Foi pego por Cristo. Onésimo fugiu do seu senhor, era um escravo, e foi pego por Cristo. Passou de fugitivo a amado irmão e cooperador do Evangelho. Cooperador de Paulo. Aristarco, companheiro de prisão. Isso quer dizer que, quando as coisas ficaram feias, ele não abandonou o seu amigo. Ele estava lá, companheiro de prisão. Se o pastor Leandro e o pastor Macmillan fossem presos hoje, será que nós íamos ter uns companheiros de prisão, pastor Macmillan? Se fosse preso por causa do Evangelho, hein? Vamos colocar os pingos nos is. Se for preso por causa de outra coisa, nem vai lá, só a hora. Não é? Um dia alguém falou para mim assim, fulano foi preso, mas é tão gente boa. Eu falei, tenho cá minhas dúvidas. Não é verdade? A não ser se foi uma injustiça e tudo mais, mas então tem minhas dúvidas. Agora, Paulo estava preso, sendo injustiçado, sendo acusado de uma coisa que na verdade ele não estava fazendo. Ele só estava pregando a verdade. Ele estava abrindo os olhos das pessoas. E diz aqui que Aristarco era companheiro de prisão. Marcos. Cadê o Marquinho? Marquinho não veio hoje. Falar do Marquinho. O Marquinho já ia chorar. Não ia, Anália? Certeza. Aquele mesmo que teve um problema com Paulo, relatado em Atos 13. O mesmo. Ele abandonou a viagem missionária. Sei lá por quê, a Bíblia não diz muito bem. Uns dizem que ele estava com medo, outros dizem que ele ficou doente, ele quis abandonar. Mas depois se arrependeu e quis voltar. Não foi? E aí o que aconteceu? Paulo falou, vem querido. Não. Paulo de início refutou, falou, não quero esse menino comigo não. Já abandonou uma vez, vai abandonar de novo, não vai dar certo. Então, 2 ensinamentos aqui. Que podemos sim fracassar, mas que podemos sim superar os nossos fracassos. Porque foi isso que aconteceu com Marcos. Ele teve medo, ele adoeceu, sei lá o quê, mas ele fracassou. Ele fracassou. Quem põe a mão no arado não deve... Ele olhou nesse sentido, não foi? Ele desistiu, ele ficou com medo, ele ficou doente, quis voltar para a mamãe, sei lá o que foi, ele era jovem. Mas ele entendeu, ele acordou a tempo, superou o seu fracasso. E foi humilde o suficiente para pedir para voltar. Não é isso? E outro ensinamento aqui, é que nós devemos aprender a perdoar quem fracassa com a gente. Paulo teve que perdoar, a duras penas, mas perdoou. Lá, de novo, 2 Timóteo, lá quando ele escreve o quê? Tragam minha capa, meus pergaminhos, tudo mais. Tragam-me também Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Olha que coisa linda, gente. Que exemplo maior de perdão do que esse. Ele podia falar, traz Marcos também, aquele traíra. Ver se eu perdoo ele antes de morrer, né? Mas não, ele entendeu isso muito antes. Muito antes, ele perdoou e perdoou de verdade. Me tragam ele, porque ele me é útil para o ministério. Jesus, também chamado justo, judeu convertido ao cristianismo. Olha aqui que coisa linda.
judeus convertidos ao cristianismo. Deixou para trás todo o cerimonialismo, todas aquelas coisas que eles faziam, e entendeu que Cristo era suficiente em sua vida e para a sua salvação. Deixou todo o cerimonialismo. Hoje o que está tendo de gente cerimonialista na igreja, tem gente que está indo para Israel para ser batizado de novo. Sabia? Mas eu já fui batizado. Não, mas agora eu vou me batizar no Jordão. Como se tivesse uma bênção especial lá. A bênção especial, amados, você já recebeu a partir do momento que você ouviu e entendeu a mensagem do Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior bênção. Você recebeu salvação, essa é a bênção. Para de ficar procurando essas coisas. Para de ficar querendo tomar banho com sabonete da lama do Mar Vermelho. São rituais. Você está dizendo para Cristo que Ele não é suficiente. Você está dizendo para Cristo que o que Ele fez na cruz não é suficiente. Você está querendo adicionar coisas na sua salvação, para quê? Exatamente isso que esse homem aqui entendeu, que aqueles rituais, aquelas coisas de purificação toda, já não valia nada, porque Cristo falou, eu sou o último e derradeiro sacrifício. Ele entendeu isso. Epáfras, fundador da igreja de Colossos, e também, provavelmente, das igrejas de Laodiceia e Hierápolis, que estava tudo na mesma região. O que ele fez? Ele viajou para Roma, visitar Paulo, para falar com Paulo. Lembra que eu falei lá no primeiro estudo? Paulo, olha, tem uns cabras lá que estão entrando na igreja, está contando um monte de heresia. Aí Paulo falou, então peraí, vou escrever uma carta para eles. É exatamente isso que ele fez. Eles estão ensinando, o que eles estão ensinando não foi o que eu aprendi de você, o que você aprendeu de Cristo. Eles estão ensinando heresias. E Paulo então escreve uma carta refutando, que é exatamente a carta dos Colossenses. Ele fala de Epáfras, o cooperador fiel, mais uma vez. Aí ele vai para Lucas, o médico amado, o mesmo que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas e também Atos dos Apóstolos. Historiador, médico, historiador e missionário. Vocês já assistiram o apóstolo Paulo, os últimos, tem uns 2 anos que saiu, o apóstolo Paulo? Conta a história exatamente de quem? De Lucas. É fantástico, é ele escrevendo o que Paulo conta para ele. Ele indo na história, ele escreve o que ele ouve, ele está fazendo um diário, como se fosse um diário de Paulo, de tudo que aconteceu. E ele também não só fez isso com Paulo, mas com outras pessoas, porque tem outros relatos também, que Paulo nem estava, o que Paulo nem passou, e ele escreve. Não é isso? Então, ele era médico, historiador, missionário, ele estava na onde com Paulo para ouvir essas coisas de Paulo? Na prisão. Na prisão. Olha que coisa legal. Eu pedi para vocês se identificarem, né, com cada um que eu vou falando aqui, para você seja encorajado. Aí tem Demas. Aquele que mais tarde deixou de servir a Cristo. 2 Timóteo 4,10. Abandonou a fé. Notem que é o único na lista que Paulo não faz menção nenhum de elogio. É o único na lista. Parece que ele era mais um produto do meio. Estou andando com os crentes? Sou crente. Não estou andando com os crentes? Não sou crente. Olha que legal. A gente vê tanto isso hoje, não é? Demas era um desses. Até gostava do que Paulo falava, era simpatizante do Evangelho. Fala bonito esse rapaz. Fala legal. Eu vou andar com ele uns tempos para ver. Aí quando ele viu que o bicho pegou, ele saiu, abandonou. Olha na lista aí, depois. É o único que Paulo não fala nada a respeito. Ele fala, e Demas? Cerrou o assunto. Acabou. Não tem nada para falar desse cara. Não somou, nada, absolutamente nada. Ninfa. Recebeu de coração aberto e abriu também as portas da sua casa para o Evangelho. Uma igreja se reunia na casa desse homem e o Evangelho estava sendo pregado. Tem aberto a porta da sua casa para o Evangelho? Agora não dá, né? Agora não está dando. Para a gente se reunir, fisicamente falando.
Mas e quando dá? Qual que é a desculpa? Trabalho muito, as crianças vão acabar com a minha casa, vai sujar o carpete, vai sujar muita louça, eu não tenho tempo para fazer comida. Eu não estou convidando ninguém para ir jantar na sua casa, eu estou convidando para ir fazer um culto na sua casa. Não é isso? O socialzinho depois é se der, e se não der, amém. Aqui a gente não tinha o social, infelizmente não está dando para fazer. Parece que era o momento que vocês mais gostavam do culto. Por isso que eu não faço mais, não, estou brincando. É porque não pode. Mas é verdade, é um momento gostoso mesmo. Onde a gente acaba se conhecendo melhor, conversa um pouquinho, pergunta. Arquipo, aquele que precisava de constante encorajamento. Você precisa de encorajamento? Aí, ó. Irmãos, mais uma vez, a gente precisa assim, ressaltar a importância não só de conhecermos a palavra do Senhor, mas também de praticá-la. Nós vimos aqui desde o início, nós devemos colocar nossas prioridades no lugar certo. Lembra da engrenagem, sempre, sempre, sempre. Sabemos que temos que orar, mas não oramos. Sabemos que temos como devemos nos portar, mas não fazemos como tal. Sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. A verdade é essa. E por quê? A pergunta é por quê? O que tem te impedido? O que tem me impedido? O que tem me atrapalhado? Também nessa série eu falei de algumas coisas que nós devemos nos despir e de outras coisas que nós devemos nos revestir. Volta lá no 3º, 4º sermão, ou volte aqui, leia. De algumas coisas que devemos nos despir, de outras que nos devemos revestir, porque somos nova criação. Hoje somos nova criação em Cristo Jesus, as coisas velhas são passado. Por que nós continuamos voltando às coisas velhas? Por que nós continuamos amando as coisas velhas, adorando as coisas velhas? Aprendemos juntos durante essas 10 semanas que Cristo deve ser o centro das nossas vidas, da nossa adoração. Ele é o cabeça da igreja. Ele. Aprendemos também que devemos cultivar relacionamentos sadios e verdadeiros em casa, na família, no trabalho, na igreja, com os amigos. Relacionamentos saudáveis. Será que esse relacionamento que eu estou tendo está sendo saudável, está sendo para a glória de Deus? Ou tem me tirado da presença de Deus? Qual é o tipo de relacionamento que eu estou tendo? Seja ele qual for. De amigo, de namorado, de marido e mulher, seja ele qual for. Coloque as coisas no lugar certo. E nesse processo todo de aprendizado, nós vamos ver que tem gente mais forte, tem gente mais fraca, tem gente que faz, tem gente que não faz tanto assim, tem gente que não faz nada, tem gente que é firme, tem gente que parece um prego na areia. Sabe o que é prego na areia? É firme? O prego na gelatina, para ficar mais fácil. É firme? Não é não. Tem gente assim. Mas nós temos que fazer como Paulo. Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a encorajar. Temos que aprender a pegar pela mão. Está caindo? Está caindo? Segura pela mão. E cuide para que você não caia também. Temos que aprender a não julgar. Porque nós não sabemos o que está se passando na vida do outro. Às vezes achamos que sabemos, mas não sabemos. Temos que ser menos juízes e mais intercessores. Temos que ser menos julgadores e mais oradores, intercessores por essas pessoas. Qual será o legado que nós vamos deixar quando a gente partir? Quando o Senhor mandar você embora, fala assim, está na hora, volta para o Brasil, vai para a África, para a China, para o Japão, sei lá para onde. Ou então ele resolve, vai levar você. Resolve que chegou a sua hora. Qual será o legado que nós vamos deixar? Se um dia nós nos despedimos daqui, está na hora de sair, está na hora de... Qual é o legado? Como as pessoas vão se lembrar da gente? Como as pessoas vão se lembrar da gente? E para encerrar, eu quero ler agora um trecho do livro que eu falei para vocês.
O livro chama Paulo, o maior líder do cristianismo, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Quer ler? Não posso emprestar porque esse aqui não pode compartilhar. Eu empresto o meu físico se você prometer que você não vai fazer orelha nele, não vai marcar, não vai nada dessas coisas. Sou chato com livro, né, pastor? Eu tenho ele físico, quem quiser. É um livro que vai te encorajar. Tem inclusive uma pregação acerca desse livro do pastor Hernandes, que é... Toda vez que eu já li esse livro, sei lá, já perdi as contas de quantas vezes, já ouvi essa pregação também, já perdi as contas. Mas toda vez que eu leio, eu gostaria de te encorajar agora. Ouça. Abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. O apóstolo dos gentios não está encerrando frustrado a carreira. Não está com a alma amargurada. As agruras da terra não empalidecem as glórias do céu. A ingratidão dos homens não enfraquece a assistência abundante de Deus. A graça de Deus assistiu Paulo na hora da morte. 4 verdades devem ser destacadas. Em primeiro lugar, Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas foi acolhido e assistido por Deus. Assim como Jesus foi assistido pelos anjos no Getsêmani, quando seus discípulos dormiram. Paulo também foi assistido por Deus na hora da sua dor mais profunda. Deus não nos livra do vale, mas caminha conosco no vale. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Deus não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. Às vezes, Deus nos livra da morte. Outras vezes, Deus nos livra através da morte. Em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio. Em segundo lugar, Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu poder para suportá-las. Deus revestiu Paulo de forças para que continuasse pregando até o fim. Paulo foi preso, mas a palavra estava livre e espalhou-se para todos os gentios. Paulo foi levado ao patíbulo e decapitado, mas sua voz ainda ecoa nos ouvidos da história. Suas cartas são luzeiros no mundo. Em terceiro lugar, Deus não livrou Paulo da morte, mas na morte. Paulo não foi poupado da morte, mas libertado através da morte. A morte para ele não foi castigo, perda ou derrota, mas vitória. O aguilhão da morte foi tirado. Morrer é lucro, é precioso, é bem-aventurança, é ir para a casa do Pai, é entrar no céu e estar com Cristo. Em quarto lugar, Paulo não termina a vida com palavras de decepção, mas com um tributo de glórias ao Salvador. Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com varas, preso, abandonado, condenado à morte, degolado. Mas em vez de fechar as cortinas da vida com pessimismo, amargura e ressentimento, termina erguendo ao céu um tributo de louvor ao Senhor. Eu posso imaginar a cena. O carrasco recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro. Munido de uma tocha de fogo e com um pesado molho de chaves, atravessa longos corredores escuros e gelados. Abre uma pesada porta de ferro e grita com voz cavernosa: "Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo!" Do fundo da cela, o velho apóstolo que trazia as marcas de Cristo no corpo e uma paz transcendente na alma responde com firmeza: "Sou eu, estou aqui." Paulo é acorrentado e sai da masmorra, atravessando o corredor da morte. Depois de uma longa caminhada, chegam ao lugar do patíbulo. Antes de colocar a cabeça de Paulo num tosco cepo de madeira para decepá-la com a guilhotina romana, o capataz da morte lhe dá a chance de proferir suas últimas palavras. Esperando que o velho prisioneiro soltasse algum gemido de dor, ou algum grito de revolta, ou desespero, Paulo, de forma imperturbável, com alegria na alma, ergue ao céu a sua última doxologia. A Ele, o Senhor Jesus Cristo,
glória pelos séculos dos séculos. Amém. A guilhotina afiada, impiedosa e implacável faz tombar na terra esse príncipe de Deus. Sua morte, entretanto, não calou sua voz. Suas cartas ainda falam. Sua voz póstuma é poderosa. Milhões de pessoas são abençoadas ainda hoje pela sua vida e pelo seu legado. Cabe-nos, tão somente agora, imitar esse homem como ele imitou a Cristo. Amém? Esse é um encorajamento para nós, gente. Não desanime. Não esmoreça. Não esmoreça. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, depois nós voltamos para orar.